Muito boa tarde. Com muito prazer que eu quero abrir o painel de agronegócios, potencial do Brasil em crédito e agronegócios. Quero ter o prazer aqui de convidar ao palco Nancy Franco e uma salva de palmas para quem está acompanhando o painel. Sócia da FLH Advogados. A Nancy é advogada e mulher de negócios, sócia administradora de um escritório que tem DNA do agronegócio, com atuação diferenciada na recuperação de crédito e em litígios estratégicos do setor. Também quero chamar Davi Télio, advisor na Conacred. Davi é semeador que estimula os jovens profissionais de crédito a pensarem fora da caixa, com inovações e atitudes que corroboram como viabilizadores de negócios sustentáveis. E por último, quero chamar aqui a nossa querida mediadora Maíra Delfino, CEO da Conacred. Maíra é curiosa nata e há mais de 10 anos faz das suas perguntas fonte para excelente entrega do que há na vanguarda do crédito agro. Quero desejar um excelente painel para vocês. Boa tarde! Boa tarde para você que está aqui, que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui nesse evento tão maravilhoso, já é um segundo ano que nós estamos aqui presentes. Somos do Conacred, somos o Congresso Nacional de Crédito Agro, e esses dois grandes especialistas já nos acompanham há mais de 10, 11 anos, são grandes especialistas no setor, e nós estamos aqui, na verdade, para colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de cada um de vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é o agro, e onde estão as oportunidades, as tão famosas oportunidades que o setor pode trazer. Então, na verdade, acho que nós somos assim, grandes apaixonados pelo setor, né? Somos grandes apaixonados, já de muitos anos. Davi, já... Quantos anos, Davi, de crédito no agro? Só 35. Só 35, gente. Então, Nancy... Então, assim, temos bastante coisa até... não tanto eu, mas eles para contribuir aí com o avanço de vocês no setor. Então, a gente tem alguns números para mostrar para vocês entenderem a grandeza do nosso setor, né? Vamos lá. Aqui, eu, Nancy e o Davi. Falar um pouquinho para vocês qual que é a importância do agronegócio. Bom, nós precisamos comer. Quem aí come? Todo mundo come? Então, nós precisamos comer. E tem muito mais gente no mundo que precisa comer. Então, somos mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ali está até errado, gente. E a gente precisa alimentar essa galera. E como é que a gente alimenta essa galera? Com o agro. O agro é responsável por isso. E aí, o agro ocupa o que do nosso território? A gente fala que o agro é grande, nosso agro é PIB, o agro movimenta um volume grande de dinheiro, mas ele só ocupa 14% do nosso território. Ainda tem muito espaço. Para vocês entenderem até a grandeza. Bom, falamos em 333 milhões de toneladas de grãos em 2 safras por ano. 2 safras, a gente diz que o agro é brasileiro, que Deus é brasileiro. E eu descobri, trabalhando no agronegócio, que Deus realmente é brasileiro. Que, afinal de contas, somos o único país no mundo que consegue ter 2 safras no ano. Por conta, né, do clima que a gente tem por aqui. E aí, falamos também de 22 milhões de toneladas por etanol e bioenergia, além de chamarmos o agronegócio de uma indústria a céu aberto. Que, afinal de contas, as produções são em céu aberto. A gente conhece indústrias, né, que são dentro de fábricas mesmo, mas o agronegócio não é. E falamos de mais de 5 milhões de produtores rurais fazendo este negócio avançar Legal, no setor. pessoal. Todo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ela está em outro... Bom, e com esses 5 milhões de produtores rurais no Brasil, nós falamos de uma estimativa de 70 milhões de duplicatas ano. Não sei quem trabalha com duplicata aí, mas falamos de 70 milhões ano. E movimentamos mais de 28 milhões de empregos
durante o ano nessas 2 safras. Tanto, aí vocês vão entender um pouquinho mais, eles vão falar de dentro da porteira, antes da porteira, né, fora da porteira, vocês vão entender onde estão esses empregos também. E falamos em 23,2% do PIB. O agronegócio contribuiu em 2024, na verdade a gente já chegou em quase 25% nesses últimos anos. Ano passado, em 2024, foram 23,2%, sendo considerados 2,7 tri de movimentação. E colabora com 48,8% das exportações. É um bom negócio? É um bom setor? Vocês acham que é um bom setor? E aí, como é que será que a gente faz para participar desse movimento, Davi? Então, aqui nós estamos falando um pouco sobre a cadeia do agronegócio, para quem não entende de agro, né? O que é importante a gente entender? Quem interage com o agro tem que separar aonde eu quero atuar. Eu quero atuar no fornecimento, ou seja, eu quero atuar com a indústria, cooperativa, distribuidor, eu quero atuar na produção, no comprador do produto. Então nós temos a subdivisão de antes da porteira, que a gente chama. São todos os ciclos de fornecedores. E aqui entra tudo, entra máquinas agrícolas, insumos, equipamentos, entra distribuidores, cooperativas, todo mundo que segue no caminho, como dentro da porteira. Dentro da porteira é a produção em si. Dentro da porteira nós estamos falando aqui da companhia de usinas de cana, estamos falando de papel e celulose, produtor rural, estamos falando de pecuaristas, toda a produção. E também nós chamamos do mercado. Puxa vida, espera aí. Pronto. Aqui. Estamos falando também de depois da porteira, são os compradores que também atuam dentro de um ciclo de conexo com toda a produção. Então vocês percebem que toda a cadeia do agro está interconectada. Desde antes da porteira tem produção, tem compra, tem importação, eu tenho a produção agrícola, depois eu tenho quem que compra. Através de toda essa cadeia, nós estamos atuando permanentemente no crédito, gestão de risco, faturamento, financiamento e girando os negócios. Aqui nós temos, para vocês entenderem, qual é a atuação da cadeia do agro. Como é que funciona a interligação. Então nós temos ali quem são as indústrias que participam e fornecem no agro. Estamos falando de sementes, fertilizantes, agroquímicos, que são aqueles grandes que financiam os insumos. E dali vocês podem ver que todos trabalham no nível de garantias para fazer venda a prazo. E quem faz venda a prazo financia. E quem financia precisa de crédito. E quem precisa de crédito vai no mercado financeiro. E aí eles fazem o faturamento para distribuidor, que atende o pequeno e o médio produtor, o faturamento para a cooperativa, que também vai no pequeno e médio produtor. Eles atuam direto nas usinas, papel e celulose, nos grandes produtores, assim como grandes produtores aqui embaixo, fatalmente ligado ao Mato Grosso, porque é grandes áreas que nós temos no Mato Grosso. Toda a cadeia está conectada com o consumidor final, que é para a esmagadora de grãos, trade que exporta, mercado interno e mercado interno. Então, toda essa interligação, o que nós temos? Crédito privado envolvido. Então, o crédito privado hoje está na sua faixa um pouco mais de R$1 trilhão com esses números. Financiamentos do agro, vocês podem ver lá que no crédito rural subsidiado é uma tendência de queda para 12%. Já foi 18% no passado. Hoje está de 12% para baixo é a tendência, porque nós não estamos enxergando uma possibilidade dentro do orçamento de conseguir verbas. Estamos vendo aqui 35% no crédito privado. Então, aqui entra bancos, mercado de capitais e companhias de crédito fintechs, que deve manter. A trading deve aumentar para 15% a participação
E onde que a trade entra? Ela antecipa os contratos de soja futuro, dando dinheiro hoje para o produtor comprar insumos. 14% das indústrias financiando o agro, que é o recurso do composto. Cooperativas e revendas devem manter em torno de 10%. E a pior notícia é que os recursos próprios, que hoje caiu para 14%, recentemente era 25%. E por que caiu para 14%? Por conta da baixa produtividade, queda do preço e diminuiu a rentabilidade do produtor. E aqui a gente entra no valor bruto da produção, que hoje estima-se com o Ministério da Agricultura, que anuncia qual é a receita bruta que o agro participa. 1,43 bilhões, 1 trilhão e 43, somando agro e pecuária. Se a gente pegar só o agro, é 950 bilhões. Com isto, o que nós identificamos? Que aqui nós temos o mercado de crédito privado participando com mais de 1 trilhão de reais. É bancos e mercado de capitais. E aqui são os papéis que a gente costuma atuar, de que maneira que eu gero caixa. Agora eu queria chamar a atenção da doutora Nancy, para ela dar umas dicas do que nós temos aqui em relação aos papéis que nós temos hoje e quais são os cuidados e riscos que a gente tem para entrar nesse mercado de financiamentos. Bom, boa tarde. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, Maíra. Enfim, assim, eu sou advogada, né? Então, como advogada, a gente tem que prestar atenção aí na segurança e na boa estruturação dos negócios. Eu sou uma advogada de formação de litígio, mas eu trabalho no agro como a gente começou falando aqui, há 26 anos, né, já. Sempre olhando com essa atuação bastante forte nos litígios envolvendo o setor. E, obviamente, porque é um setor que tem muito crédito, e o crédito e o agro são sinônimos, né, praticamente. Se não tem crédito, como é que faz produção? Pois é. Então, tem muito litígio envolvendo essas operações de crédito. E a gente aprendeu ao longo aí da carreira como é importante você olhar para a estruturação do negócio, né? Porque quando você já está num litígio, você já está falando de uma contenção de crise, de algo que deu errado, ou as partes não chegaram a um consenso. Então, como é importante num setor que tem tanto crédito caminhando, tanto dinheiro de terceiros financiando, né? Seja o mercado de capitais, seja a própria trade que antecipa a compra, como é importante a estruturação dos modelos de negócio. E a gente vê que o mercado ainda comete graves falhas na estruturação dos seus negócios. Então, a gente vê o mercado dando crédito com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria. Ponto. Então, quando o cara toma um default ali, toma um inadimplemento, ele não tem documento para seguir com um instrumento jurídico adequado. E assim, a gente é muito curioso isso, né? Quem está ali... Como comum é isso, doutora? Não, e assim, a gente que está ali no contencioso, fica todo mundo pensando que, nossa, vamos falar então, de inteligência artificial, então fica todo mundo olhando o grande, né? Olhando, nossa, precisamos aqui e tal. E as pessoas não olham o pequeno. Foi algo que eu conversei ali no podcast. Não se olha para os detalhes, não se olha para o método, gestão dos negócios. E esses instrumentos, eles são a base, que o Davi está trazendo aqui, a base. E a gente vê muita estruturação de negócio no agro, em que as pessoas não têm o cuidado de buscar, e o agro tem uma legislação moderna, né? A gente tem a CPR, que é um instrumento que é nosso, né? A CPR do agro, que todos invejam a nossa CPR, que é a cédula, né? Que é um título de crédito. Ela traz uma força. É a moeda do Eu setor, acho que né? não tem crédito, não tem agro sem crédito, e não tem crédito e agro sem CPR, você quer saber, né? Então, assim, você tem instrumentos jurídicos que precisam ser incentivadas a estruturação do uso, e você ter uma gestão e uma governança dentro das empresas justamente para estar muito atento para a estruturação dos seus modelos de negócio.
porque depois, para a recuperação do crédito, isso é extremamente importante, né? Existe um mundo ideal, doutora? Olha, a jurisprudência, né, que são as decisões judiciais, elas estão sempre em constante evolução, né? Então, a gente sempre revisita os modelos de negócio dos nossos clientes para trazer coisas novas ali para o contrato. Vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, o produtor rural não entrava em recuperação judicial, né? Hoje, o produtor rural pode entrar em recuperação judicial. E entra com força. E entra com força. E aí você tem modelos de negócio que te permitem, seja ficar fora de um procedimento de recuperação judicial, aí você tem que revisitar os documentos, revisitar os modelos de negócio, e aí por isso que revisitar tudo isso, quer como usar a recuperação judicial, já num pós-momento de recuperação judicial, como um elemento de fomento do crédito. A gente passou aí com essas RJs, né, essas recuperações judiciais, ela vem em constante evolução, a legislação vai alterando, você vai tendo reação legislativa aos riscos de crédito e tudo mais. E a gente vê hoje que a recuperação judicial já começou a ser vista por todos esses players do setor do agro como elementos de negócio, como uma oportunidade de negócio, através de criação de estruturas de fomento que te viabilizem receber seu crédito na recuperação judicial de uma maneira mais eficiente, com menos deságio, e ao mesmo tempo você continua rodando o agro, continua dando crédito ali até aquela empresa se recuperar. Então, assim, o agro está em constante movimento, a legislação está em constante evolução, então isso também é muito importante. Uma das coisas que é interessante a gente notar, que nesses papéis, grande parte deles tem o envolvimento do mercado de capitais. Para quem não sabe, o agro ele é muito novo no mercado de capitais. Ele basicamente começou ali em 2011, 2012, quando eu fiz o primeiro CRA público na Bolsa de Valores em 2012, praticamente nenhuma casa do mercado de capitais conhecia o agro. E saímos batendo de porta em porta para vender, era uma dificuldade enorme. Se a gente olhar agora para os CRI rural, como é que era? O CRI... o CRI Caipira começou, né? Então, a CVM imputava a gente no CRI, que é construção civil, imobiliário, e jogava a gente dentro do CRA. É o mesmo que colocar uma camisa de força num cachorro, né? É o mesmo nível de esforço. Mas era muito difícil. Então, nós tentamos enquadrar na CVM, mercado de capitais, para começar lá, mas é muito novo. Enquanto que o comércio, serviço, indústria, educação já estava no mercado de capitais através dos FDICs, o agro começou em 2012. Hoje, a estimativa que nós já temos como um todo passa de 500 bilhões de reais. Estou falando de poucos anos. Isso ainda é pouco. Sim, Isso é pouco, porque como a gente estava falando, a gente tem vários players no setor do agro que estruturam mal os seus negócios. Para você fazer uma operação de mercado de capitais, todos os lastros dessa operação são estruturas jurídicas robustas, né? Então você vai emitir um CRA com lastro em CPR, você vai ter que ter a CPR devidamente registrada, uma metodologia. E assim, o agronegócio, esses papéis no setor do agro, ele tem o lastro, né, o que dá garantia, né, de que você dá dinheiro, emite faz um documento jurídico e normalmente quem está dando dinheiro ele quer ter uma garantia. Aí você tem vários tipos de garantias, as pessoais e tem as garantias reais, que são as que a gente vê mais comum no agro. Então as garantias reais são as que são dadas sobre a coisa, né? Então você tem o penhor, que é sobre bem imóvel. Você vai ter a hipoteca, que é sobre bem imóvel, e a alienação fiduciária, que pode ser tanto para o bem imóvel como para o bem imóvel, que você tem a propriedade resolúvel da coisa, que é algo que tem sido crescendo demais no agro. Por quê? Porque tem a alienação fiduciária do grão. Tem, né, a alienação. Só que existe o imóvel, quando você faz um CRI, ele está lá, ele não vai sair correndo. A gente tem no setor do agro uma necessidade não só de você ter instrumentos jurídicos robustos, mas como monitoramento, gestão do contrato, relação muito próxima dos clientes. Porque você vai ter uma estrutura de... Às vezes você tem que emitir um CRA com lastro em CPR de um penhor de soja que ninguém... Se você não acompanha a lavoura, o cara
você pode ter risco de desvio, de defraudação de garantia, porque você tem muito bem imóvel, né? O até agro... de ele não plantar a soja até que ele de deu não a plantar, CPR, né? exatamente, porque você tem nos modelos de negócio no agro a possibilidade de emitir um título para entrega de coisa futura. Então você já outorga a garantia de algo que não existe ainda. Né? Então, assim, pode nem existir, dependendo dos riscos. Então, assim, né? Juridicamente é muito importante olhar para a estruturação do teu negócio, justamente por conta disso. E a gente vê, os números, eles impressionam, mas a verdade é que a capacidade, a possibilidade de quintuplicar e crescer isso exponencialmente é enorme, porque a gente está falando de uma pontinha. Né? Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Quando saiu a lei dos títulos do agronegócio, lá em 2001, no final foi 2004 que começou a nascer aí do CRA, para vocês terem uma ideia, o CRA atingiu 43 bilhões, ele conseguiu atingir 2018, ou seja, chegou quase 14 anos depois, para atingir 43 bi. O FIAGRO, que é o Fundo de Investimentos da Cadeia Agroindustrial, começou em 2021, com a lei que nasceu em setembro, ele atingiu 40 bi em 2 anos e meio. Qual é a mensagem que nós temos com isto? O investidor entende o agro hoje, ele conhece o agro, ele quer participar do agro e ele vê todas essas oportunidades. Mas isso que a doutora Nancy colocou tem sido extremamente importante para evitar perdas, mais riscos, para ele entender o nível de riscos. Davi, conta um pouquinho, nessa tua larga experiência, conta um pouquinho para a gente da importância da governança e daquilo que você vê efetivamente dentro do produtor rural e das revendas. Se eles efetivamente estão com a governança em dia, tem uma boa gestão, como é que funciona isso no agro? A história do agro, infelizmente, ela vem de uma informalidade muito grande, né? Então, tanto o distribuidor como o produtor não tinha uma formalidade de governança, não tinha estrutura, não tinha documentação necessária. O que nós enxergamos que de uns anos para cá, para que eles possam participar do mercado de capitais, tem crescido a governança. Em que sentido? Nós estamos percebendo que todos estão se organizando para acessar o mercado de capitais. Quem não tiver uma governança adequada, não entra no jogo. Então, isso vem melhorando. Está no ideal? Ainda não. Eles precisam de ajuda para chegar num ponto ideal para conseguir toda a potência possível dessa gestão com capital de giro mais barato. Mas nós temos ainda um grande problema. É o produtor que ainda não tem uma estrutura adequada para ele entender o negócio dele. É espantoso quando eu falo isto, né? O produtor não sabe exatamente quanto ele gastou, quanto ele ganha, qual a receita bruta, a receita líquida de cada negócio dele. Hoje tem várias empresas entrando nesse segmento. Mas vejam, estamos falando de 5 milhões de produtores. Estamos falando de mais ou menos quase 800 mil a 1 milhão de médios e grandes produtores. Poucos deles fazem conta. Uma coisa de curiosidade que a doutora Nancy pode confirmar. Por que é que numa RJ, quando um advogado vai preparar uma RJ, ele leva 4 meses para conseguir organizar documentos de um produtor? Ele não tem governança. Exatamente. É complicado, assim. A verdade é que a gente faz um esforço, né? Eu atuo muito para o lado de quem dá o crédito, né? Então, o produtor, ele é parceiro daquele que dá o crédito. Então, a gente vê várias vezes o produtor procurando ajuda daqueles que dão o recurso, justamente para trazer um pouco de organização no trabalho dele ali, na empresa dele, justamente para poder acessar mecanismos de dinheiro mais barato, né? Que é o mercado de capitais. E assim, eu acho que por que isso acontece, né? Porque no Brasil a gente tem um benefício fiscal muito, muito importante para o produtor que atua na física.
Então, essa atividade empresarial, ela é realizada toda na pessoa física. E é uma bagunça, porque dentro da conta corrente do produtor, ele paga a escola da criança, ele tem a receita da atividade rural, ele mistura tudo ali. Então, assim, mesmo nas RJs, a gente tem, nas recuperações judiciais, a gente tem uma dificuldade de entender onde que começa, onde acaba o patrimônio dele, qual é a atividade rural dele, qual que é o espectro ali da recuperação, quais são os limites daquela recuperação judicial, seja de ativos, seja de passivos. Hoje, os maiores litígios que a gente tem dentro dessas recuperações judiciais que não terminam, que não conseguem chegar num acordo ali, que tem muito litígio dentro dela, é justamente essa disputa de qual que é o ativo e qual que é o passivo do cara que responde. Então, fica dentro da atividade rural as pessoas indo atrás da casa de praia. Mas por quê? Porque ele desviou dinheiro da atividade rural dele para esse tipo de aquisição. Então, não há uma separação da pessoa jurídica e da pessoa física, né? E eles precisam começar a se organizar, por mais que a atividade seja na física. Por quê? Para a gente ter segurança. Quem dá crédito precisa ter a segurança de que aquilo vai retornar, que aquele investimento que ele está fazendo vai retornar, porque dar crédito é investir, né? Esse é o grande desafio quando a gente está lidando com o agro, que ainda não tem uma formalização como precisa. Aqui está um grande nível de oportunidade que nós temos. Preparar o distribuidor, preparar a cooperativa, preparar a indústria de pequeno e médio porte para ela acessar essa governança e trazer mais conforto com todo mundo que está atuando. E aqui a gente sempre fala, né? Sempre haverá riscos, mas o importante é conhecer eles. Não vamos entrar no mercado que não tem riscos, mas é importante saber quais são os riscos que nós estamos atuando. Tem um outro quesito que é importante destacar, Maíra. No agro, hoje, quem atua no financiamento e crédito do distribuidor, ele identifica uma quantidade enorme de títulos, de processo, de burocracia, que a gente vem trabalhando forte para conseguir melhorar esse processo. Então, uma das coisas que nós identificamos na Terra Magna foi justamente o que precisa fazer para tornar um grande volume viável de rodar do dia para a noite. Coisa que muita empresa que trabalha na atuação de processos, sistemas e tudo mais, não pensou nisto. Imagina rodar 8, 10 mil títulos em um dia, 2 dias. Imagina verificar a elegibilidade de uma carteira inteira em horas para você rodar. Aqueles 70 milhões de duplicadas ano. É aquilo que assusta. Então, a gente vê um mar de oportunidade, de uma quantidade enorme de volumes e títulos que o mercado precisa. Agora, um outro fator que é importante é o mercado que depende do crédito, ou seja, para a gente entender definitivamente, o agro não funciona sem o crédito. Precisa do crédito sempre, não há como plantar sem o crédito, não há como. Se a gente imagina que eu preciso do crédito e eu tenho um capital de giro na mão de investidores, bancos, todo mundo querendo dar crédito, de que maneira acessar isto? Como que eu chego lá? Como é que eu chego nesse capital de giro? Então aí entra a infraestrutura de tecnologia, sistema, controle, gestão de riscos, garantias. Doutora, garantias. Aonde que está o tendão de Aquiles aí? Pois é, eu acho que no agro a gente tem essa dificuldade do bem imóvel, então existe uma necessidade dentro do setor de você ter a rastreabilidade, né? Acho que isso é algo importante, então você tem que estar sempre perto ali do seu cliente, entendendo como é que a garantia, o monitoramento da garantia é algo muito, muito importante. Assim, a gente olhando para quando acontece o inadimplemento, né? Aquele credor que monitorou e que sabe onde a garantia vai é aquele que recupera o crédito, né? Então, assim, a gente tem, eu vejo, isso é algo que gera um custo a mais, não tem jeito. A gente já vê que o mercado começa a ter diversos players que fazem oferecem esse tipo de serviço. Isso é um ponto.
O outro ponto é a burocratização dos registros. Eu acho que as garantias, eu acho que é importante dar um contexto, para elas terem efeito perante terceiros, você precisa levar isso a registro, né? Então, para você ter a preferência sobre aquela garantia, evitar que o cara faça um beliche, né, um triliche de garantias, você justamente tem os cartórios, enfim, tem todas as regrinhas onde se registra o quê. Mas a gente ainda tem uma Brasilzão, então uma coisa é você registrar aqui no cartório de registro da Vila Olímpia, outra coisa é você falar de registrar no cartório no interior da Bahia, ou enfim, onde for, e depois realmente para obter a certidão. Então às vezes você precisa correr com arresto, você precisa obter uma certidão para saber se você não vai pegar a garantia se a sua é mesmo de primeiro grau, uma ordem porque às vezes o cara coloca no título que é primeiro grau, mas não, às vezes, né, você sabe que não necessariamente é. Você não sofrer ali a discussão de propriedade em cima daquele bem, né, enfim. E aí isso demora. Então, assim, a gente ainda tem esses embaraços nas garantias relacionadas, quer ao monitoramento dela, quer ao registro. E aí isso dá um problema. Eu acho que o timing é algo muito importante, porque assim, quando a gente fala, uma coisa é você ter as estruturas da garantia para conseguir dinheiro no mercado de forma mais barata, que eu acho que aí a gente está falando da fisiologia do sistema, né? Então, esse é o ponto de vista da fisiologia do sistema. Do ponto de vista da patologia do sistema, ou seja, quando tem o inadimplemento, vamos falar assim, aí a coisa complica um pouco mais. Eu acho que você enfrenta mais outros passos relacionados às burocracias envolvendo, mas as coisas estão evoluindo, tá? A gente já tem a história do registro em CERC, né? A CPR você já tem um grande banco de dados, de consulta. As coisas vão evoluindo, não rápido como a gente gostaria, mas elas evoluem e os números refletem isso. E eu acho que o agro ele precisa se estruturar para caminhar um pouquinho mais rápido, porque tem muita oportunidade ainda. A gente vê esses números que, de novo, eles são um pedacinho daquilo que o agro realmente movimenta. E tem milhões de oportunidades de captação de recursos mais baratos, estruturação de negócios que vão fazer o agro crescer exponencialmente. Mas ele precisa se preparar, ele precisa se estruturar. E isso é uma questão de estruturar o que está em volta dele, né? Cartórios, negócios, sistemas. Estamos falando de um oceano azul, né? Isso. Assim, o agro, ele tem sim muita tecnologia, principalmente dentro da porteira, né? Dentro das fazendas. Tem dinheiro, né? A gente tem, roda muito dinheiro, tem muita tecnologia, tem muita oportunidade, mas ainda tem muita, né? Tem muita necessidade. Tem muito freio de mão puxado, ainda, né? Agora, Maíra, falando de adesão, pensando num setor que está se organizando de pouco tempo para cá. Pouco tempo porque, vendo 35 anos atrás, quando eu comecei, a desorganização era total. Naquela época, ele andava numa caverna com um palito de fósforo aceso. Hoje tem muito mais luz. Você que tem experiência do Conacred, nesses últimos anos que você teve toda a aderência, adesão desse setor de crédito do agro, qual que é a tua visão que você teve? Na verdade, eu queria até voltar um passinho antes, Davi. Eu não sei quantos que estão ouvindo a gente conhecem um pouco mais do agro, mas a doutora Nancy falou aqui, né? Vou arrestar. Gente, eu demorei um tempão para entender o que era arrestar. E aí você fala, bom, organização do setor. Quando eu comecei lá em 2015, nem faz tanto tempo, faz 11 anos. Mas quando eu comecei, era assim, a gente precisa, no setor, entender onde é que está a dívida do produtor. Ninguém tinha noção de onde estava a dívida do produtor. Porque aí existem lá os bancos têm acesso ao Bacen, então eles tinham noção daquilo que o produtor devia em instituições financeiras. Mas e todo o resto? E a revenda? E a cooperativa? O carinha da esquina que anotava no papel de pão? E essas CPRs todas? Onde está o dinheiro? Onde está a dívida desse produtor? Né? A gente não tinha acesso a isso. E isso sempre foi, né? Desde que eu comecei lá, eu ouvia muito. E onde é que está a dívida? A gente não consegue acessar. A gente não tem noção do que ele deve. Então, como é que eu vou analisar o crédito desse produtor se eu não sei quanto ele deve? Aí, hoje, não. A gente já tem, como a doutora Nancy falou bem, a gente já tem algumas registradoras, né, B3, CERC, CRDC, que recebem os registros dessas CPRs, que são, na verdade, a moeda. É um contrato que é uma moeda, né, que diz que aquele grão, que aquele tanto... Davi, você me ajuda aqui. É de tal pessoa, né? De tal empresa que foi dado para tal pessoa.
ou tal empresa. Hoje a gente tem sim como consultar quanto que esse produtor deve de alguma forma. Essas informações, elas estão todas centralizadas ainda? Tem muita coisa já, tem muita coisa. Para quem não conhece, a cédula de produtor rural, que é a CPR, imagine você receber um cheque pré-datado. Hoje, no mercado, há pouco tempo, se dava um cheque para daqui um mês, 60 dias, daqui um ano, é o cheque pré-datado. O produtor assinava uma CPR, que é um cheque para receber grãos na safra dele em abril do ano que vem, ou na safrinha em agosto. Então, a CPR se transformou no cheque pré-datado do agronegócio. E ela se transformava em dinheiro, porque a CPR permitia entregar para a trade um contrato, a trade antecipa parte do contrato para o produtor e ele compra insumos. E agora uma curiosidade bacana. A CPR foi um instrumento tão importante que nós aqui demoramos para enxergar. Mas o ministro da Agricultura da Ucrânia enxergou isto em 2009 para 2010. Ele veio para o Brasil, nos procurou. Na época, estávamos na Singenta, e eles queriam implementar a CPR na Ucrânia. Só que eles pegaram a nossa CPR, foram nos cartórios, foram no campo com a gente, levaram o modelo de CPR, mudavam a lei da CPR, e quando nós fomos para a Ucrânia, para ir lá defender no parlamento e tudo mais, eles tiraram tudo que era problema Brasil, cartório, registro em cartório, tudo que era problema Brasil, limparam tudo e fizeram uma CPR perfeita. E lá virou exemplo. E a gente consegue chegar nela? Vai ser difícil. Aqui não. Gente, Brasil não. é Brasil, não vai né? conseguir. Brasil não vai. É Brasil. Mas assim, Talvez voltando até o que o Davi perguntou, eu vejo, né, nesses 11 anos de caminhada no Crédito Agro, eu vejo que a gente avançou muito já. Sabe, eu vejo que já existem essas empresas que as CPRs estão em caminho de ser registradas, sim. Existem problemas? Existem as recuperações judiciais, né? Que é o famoso litígio, o problemão, né? Maíra, a gente acha que a gente vai passar em breve por uma próxima revolução que eu acho que vai atingir vários mercados, que é da inteligência artificial. Hoje a gente já começa a ver algumas ferramentas de due diligence, né, em cima de determinado produtor que viabiliza rodar a coisa muito rápido, olhar em cartórios, e assim, as empresas estão se organizando para centralizar banco de dados, tudo mais, mas eu acho que quando isso realmente avançar, a gente tem sido procurado bastante lá no escritório para rodar teste, e é bastante surpreendente o que está vindo por aí. Eu acho que a gente vai passar em breve por uma revolução e esses números devem realmente crescer, porque vai ficar tudo público, né? Tudo vai ficar público, tudo vai ser fácil de acessar, tudo você vai ter acesso a imóveis, móveis, locais de produção, dívidas com quem o fulano negocia, CPRs que ele tem de uma forma muito fácil. Eu vejo que em breve você vai perguntar ali para um robô como está a situação desse cara e vai sair brum. Já temos tudo, isso, já tem bastante, visto. Né? Com algumas falhas, né, Davi, assim, mas eu acho que já caminhamos bastante muito, né? Já começou bem, assim, e isso deve evoluir para... É mais fácil, Davi, de dar crédito hoje do que há 35 anos? Não, imagina. Antigamente a gente vinha no escuro, né? Há 30, 35 anos atrás, quase não tinha informação. Mas olha que interessante, para quem não conhece, há muitos anos atrás foi criado a Central de Riscos do Banco Central, o chamado Bacen. E aí os bancos se viram numa condição muito favorável por conta dos problemas que tiveram e algumas empresas do comércio, serviço, etc., que declaravam uma dívida, na realidade deviam muito mais. E aí o Banco Central, muito inteligente, foi uma operação, começou nos anos 80, de identificar uma central de riscos do Banco Central para ver quanto que um CNPJ e um CPF devia no mercado. Começou bem. Quando isso evoluiu e nós chegamos num patamar hoje que a gente consulta do agronegócio todas as informações de um cliente, hoje é um mar de rosas.
olhando para a gestão de riscos, eu sei quanto ele deve no mercado financeiro, eu sei quanto ele tem de penhor devendo no mercado, eu sei o que ele tem de tecnologia, eu sei o que ele teve de rastreabilidade e o que é melhor. Olhando pelos sistemas por satélite, eu consigo identificar o quanto ele produziu nos últimos 5 anos, como foi a produtividade, o que ele produziu, eu vejo tudo. Hoje em fazer dia, uma média daquilo que ele vai poder colher isso para te cada pagar, vez né? está mais barato, né? Eu consigo ver tudo. Hoje está mais barato esse tipo de informação, porque às vezes a gente vê ali, esse cara eu não vou rodar satélite, nesse cara eu não vou rodar tudo isso de certidão, porque o crédito aqui não merece esse investimento. Mas essas coisas estão barateando, está cada vez mais fácil, né? Então, perfeito. eu acho que isso Nancy, é Davi, importante. Em 10, 15 segundos cada um, o que vocês falam para quem ainda não conhece o agro e as oportunidades do crédito no agro? Qual que é a dica que vocês dão? A frase. Eu tenho a minha. Então começa você. O futuro do agro depende do futuro do crédito. Então, a gente precisa discutir o crédito. E o crédito é discutido lá no Conacred. Eu vou fazer uma frase que vai ser meio jabá do advogado, né? Eu acho que o futuro do crédito depende de boas estruturas jurídicas por trás, né? Eu acho que isso é primordial. E relacionamento, Davi? Não, é perfeito. O que eu colocaria de tempero aí é que o agro tem muitas oportunidades, o que ele precisa é de inovação. Para quem está fora do agro, olhe para a gente, pense de que maneira vocês poderiam inovar, trazer novas ideias para ajudar a fomentar esse segmento que é tão gigante e tão importante. É isso aí. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Vocês Obrigado, são um sucesso. gente. Nós gostamos demais de estar aqui falando um pouquinho do agro para vocês. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais ainda, mais detalhes, procurem-nos. Vai ser um prazer contar com vocês. Compareçam no Conacred, né? A gente fala Conacred em novembro, faz o jabá, né? Então tá bom. Obrigada.